23. Salmo 23. Salmo davídico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esqueci de colocar aqui, vou fixar o comentário da Rose aqui. Estamos no Salmo 23, já lemos o Salmo, vamos pensar um pouco sobre esse Salmo. Talvez eu ouso dizer que o poema mais conhecido da história da humanidade, Salmo 23. Provavelmente o poema, a poesia mais conhecida de toda a história da humanidade. Um poema que fala da realidade da vida cristã. Um poema que foi escrito por Davi sobre Cristo, em última análise, ele é sobre Cristo, mas ele é para nós. Ele é para nós cristãos. Ele é para esses que estão em Cristo. Porque ele foi escrito por Davi para falar primariamente sobre as circunstâncias de Davi, a vida de Davi, as dificuldades de Davi. Com certeza Davi passou por muitas circunstâncias que pareciam-se com um vale de sombra de morte, não é? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, diz a NVI, a Ara fala sombras e morte, né? Davi passou por isso. Então foi um salmo escrito por Davi, falando sobre a vida de Davi, mas em última análise falando de Cristo. Porque em última análise, só o nosso Senhor Jesus Cristo passou de fato por um vale de trevas e morte. Ele passou. E queridos, muito propício o Salmo 23, aliás, os salmos que a gente está estudando essa semana são muito propícios para a semana na qual nós nos encontramos, não é? Muito propícios para a semana a qual nós nos encontramos. Mari, eu não conheço esse livro, Samuca. Esse aí eu não conheço, depois eu vou pesquisar. Porque nós estamos na semana dita santa, né? A última semana, a semana que vai culminar com a morte e a ressurreição do nosso Salvador. E sim, o nosso Salvador passou por um vale de trevas e morte. Mas porque ele passou pelo vale de trevas e morte, porque ele passou, ele não ficou no vale de trevas e morte, mas ele passou pelo vale de trevas e morte, ele saiu do outro lado vivo, ressurreto, porque ele passou, eu e você não precisamos temer perigo algum quando passarmos pelo vale de trevas e morte. Porque a gente sabe que Jesus Cristo, ele foi a primícia entre os que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E todos nós que estamos em Cristo também passaremos pelo vale de trevas e morte, mas não ficaremos ali. Lembra do Salmo 16? Tu não permitirás que o teu servo sofra decomposição, disse Davi. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu não me abandonarás no sepulcro. Essa é a nossa grande convicção. Essa é a nossa grande certeza e esperança. Por quê? Porque Deus não fez isso com Jesus. Deus não abandonou Jesus no sepulcro. Deus não permitiu que Jesus sofresse decomposição. E porque ele não sofreu decomposição, porque ele não foi abandonado no sepulcro, eu e você temos profunda convicção, plena convicção, de que também não seremos. Nós passaremos pelo vale
de trevas e morte. E depois, do outro lado, encontraremos o nosso Salvador. E com Ele estaremos por toda a eternidade. Com Ele estaremos por toda a eternidade. Lembra? Lembra? Domingo na pregação aqui em Machado, eu falei de novo sobre isso. Lembra? Lembra do cabo? Lembra do cabo? É isso. Aqui, ó. A vida aqui, o cabo eterno, a nossa vida com Cristo. A nossa vida com Cristo. Ok? Então, por que Jesus venceu a morte? Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? Eu e você não precisamos temer perigo algum. É por causa disso que o apóstolo Paulo pode escrever aos Filipenses e dizer: o viver é Cristo. Isso mesmo, você sabe. O morrer é lucro. O morrer é lucro. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer isso. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Davi descreve aqui a vida com Deus. E a vida com Deus é essa vida em que Ele nos conduz a verdes pastagens. A gente dorme em verdes pastagens. Ele nos leva a águas tranquilas. É Ele quem restaura o nosso vigor. É Ele quem nos guia nas veredas da justiça e nos leva a vivermos uma vida justa e a confiarmos na justiça dEle e a recebermos a justiça de Cristo sobre nós. Ele nos guia nas veredas da justiça e Ele faz isso por quê? Porque nós somos justos, porque nós somos bons. Ele faz isso porque Ele olhou para nós e Ele viu em nós qualidades que Ele não poderia abrir mão. É isso? É isso? É por isso que ele faz isso? Veja o final do versículo 3. Ele faz isso, Ele nos guia, Ele nos faz repousar em verdes pastagens, Ele nos conduz a águas tranquilas, Ele restaura o nosso vigor, Ele nos guia na vereda da justiça, por amor de seu nome. Por amor de seu nome. Não é por algo que existe em nós, é por quem Ele é. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós éramos por natureza merecedores da ira. Éramos filhos da ira, algumas versões vão dizer. Mas Deus, Paulo diz em Efésios 2:4, se eu não me engano, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Veja, tudo que Deus faz por nós, Deus não faz por algo que Ele vê em nós, Deus faz por quem Ele é. É porque Ele é um Deus rico em misericórdia, porque Ele é um Deus cheio de amor. Por amor do nome dEle, por causa da glória dEle, Ele faz tudo isso. Outra coisa importante de notar aqui é a certeza do salmista no Salmo 6. No Salmo 6, a Pri Ramos já falou sobre o Hesed, ele aparece no Salmo 6, no versículo 6. Salmo 23, verso 6. Onde está? Onde está o Hesed no Salmo 23, verso 6? Onde é que está o Hesed? No Salmo 23, verso 6. Não tem amor, né? Nenhuma versão traduz como amor. É fidelidade. É a fidelidade. Sei que a bondade e a fidelidade, a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade de Deus estarão conosco todos os dias das nossas vidas. A Mari fala que na NVT traduz como amor. Não tinha visto isso. A minha versão traduz como fidelidade. Fidelidade. Hesed é uma palavra que... a minha tradução preferida é amor leal. Mas, de fato, cada tradução traduz Hesed de um jeito. Algumas como fidelidade, outras vezes como misericórdia, outras vezes como amor. Eu gosto de amor leal. Para mim, eu creio que é a melhor forma de
de traduzir Hesed. A gente sabe que a bondade, a fidelidade, o amor leal de Deus nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Agora, queridos, a gente passa por dias difíceis nas nossas vidas, não passa? Talvez você esteja vivendo hoje dias difíceis. Talvez hoje você esteja passando por dias difíceis. Eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar te lembrando que mesmo nos dias difíceis, o amor leal de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus estão te acompanhando, estão com você. Não se desespere, não perca as esperanças. Não deixe que os dias difíceis, os dias de andar pelos vales das trevas e morte, os dias de solidão, os dias de entrar para uma cirurgia. Sala cirúrgica é um lugar de trevas e morte, né? Você entra sozinho, aquele negócio meio sinistro. Dias de traição, dias de descobrir pecado de pessoa querida contra você, dias de trevas e morte. Nesses dias também, a bondade e a fidelidade de Deus estarão com você. E é essa certeza, é essa convicção que faz o salmista começar o salmo, dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É a convicção de que a bondade e a fidelidade de Deus acompanharão o salmista todos os dias da vida dele, que faz ele começar o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Aliás, que sacada do Projeto Sola, dos meus amigos do Projeto Sola, os Guilhermes e os Lucas, no caso, a composição, essa eu acredito que é do Andrade. Que sacada dele, de perceber que o Salmo está dizendo é que se o Senhor é o meu pastor, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E se eu não preciso, eu não preciso desejar. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho porque eu não preciso. Porque se eu precisasse, o Senhor, que é o meu pastor, teria me dado. Gente, como eu e você, como a minha e a sua vida mudaria, como eu e você seríamos muito mais satisfeitos e gratos se a gente tivesse essa profunda convicção nos nossos corações. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque o Senhor é meu pastor. Ele me dá o que eu preciso. Se eu creio de fato que o que eu preciso o Senhor me dá, então se eu não tenho, é porque eu não preciso. É porque eu não preciso. E se eu não preciso, eu não preciso ficar remoendo, ansioso, preocupado. Não, eu posso descansar. Por quê? Porque eu creio que eu estou nos verdes pastos. Eu estou nas águas tranquilas. O Senhor está cuidando de mim. A vara e o cajado dele estão me protegendo. Eu não sei nem se aceita que dói menos, Pri. Eu não sei nem se é isso. Eu acho que é confie e descansa. Confie e descansa. Confie e descansa. Se alegra e se satisfaz em quem Deus é e na providência dele sobre a sua vida, não é? Providência dele sobre a sua vida. Se você não tem um marido, se você não tem o emprego que você gostaria de ter, se você não tem os pais que você gostaria de ter, se você não tem enfim, a gente pode entrar em coisas materiais, enfim, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, confia na providência dele. Não quer dizer que você não ora. Você ora, porque Deus nos ensinou a orar. Tiago disse que vocês não têm porque vocês não pedem. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi isso com um pastor sobre a questão, até coisas da igreja.
A gente, desde eu lembro que a igreja lá era uma igreja pequenininha, e um dia eu tive a oportunidade de traduzir a pregação de um pastor, interpretar a pregação de um pastor, pastor de uma igreja grande lá nos Estados Unidos, e ele falou na pregação que a igreja dele tinha acabado de comprar o prédio do Walmart da cidade para ir para lá. E ele falou algo que me marcou naquele dia, assim, ministerialmente, porque ele disse que às vezes nossas igrejas não crescem porque a gente está tentando fazer nossas igrejas crescerem pelas nossas forças, ao invés de pedirmos àquele que é o Senhor da igreja e que é quem dá o crescimento da igreja. A gente não pede e a gente não recebe. E eu lembro que ali eu comecei a orar, foi quando eu comecei a orar pelos lotes ao redor da nossa igreja, pedindo a Deus que nos desse aqueles lotes e pedindo a Deus que trouxessem pessoas para que a gente pudesse ter ali uma igreja grande que impactasse a cidade. Não uma igreja grande, na verdade o que eu tenho pedido sempre a Deus é que nós sejamos uma grande igreja, não necessariamente uma igreja grande, mas que a gente possa impactar a cidade com o que a gente tem, com o que Deus coloca em nossas mãos. E aí foi ali que Deus acabou dando 2 lotes pra gente. A gente está orando, talvez a gente consiga um terceiro nos próximos dias. A gente está tentando levantar recursos para construir o prédio da escola num dos lotes. E a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que orar. Deus nos ensina isso, a orar ao Senhor. Ele é nosso Pai, Ele quer ouvir os nossos desejos. E Ele quer atender os nossos desejos através de outros filhos, de outros irmãos que nos abençoam. Ele quer que a gente ore, mas Ele quer que a gente ore com um coração satisfeito. Nós pais sabemos o que é um filho vindo te pedir algo com um coração satisfeito e um filho vindo te pedir algo com um coração insatisfeito, com exigências, com demandas. Um filho vindo te pedir algo como parecendo um obreiro da Universal, né? Eu determino, eu exijo, né? Não. A gente chega a Deus, a gente pede a Deus, a gente clama a Deus, a gente suplica a Deus, seja por saúde, seja por salvação de queridos, seja por um emprego, seja por um relacionamento. A gente pede a Deus como alguém que já tem tudo o que precisa. Já tem tudo o que precisa. Mas descansa no Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor e descansa nele. A gente pede a Deus como alguém que diz assim: Deus, se o Senhor não me der, o Senhor é tudo o que eu preciso, porque o Senhor é meu pastor. Mas eu gostaria de colocar isso daqui. Queria colocar isso aqui diante do Senhor, porque eu creio que o teu nome pode ser mais glorificado através disso e a tua igreja mais edificada através disso. Queridos, a gente está na beira da Páscoa. Na beira da Páscoa. Domingo, nós vamos celebrar o fato de que o nosso Salvador está vivo. Nosso Salvador está vivo. E o meu desafio para você nessa manhã de quarta-feira é que a certeza de que o teu Senhor passou pelo vale das sombras da morte e saiu vivo do outro lado. Encha seu coração de esperança, de confiança e de descanso, para que mesmo que você esteja passando por momentos de trevas e de morte, hoje você confie que a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão por todos os dias da sua vida. E não são só os dias aqui nessa vida, por todos os dias da sua vida. Até quando você sentar num banquete junto com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, e celebrar à mesa com Cristo por toda a eternidade. Que verdade preciosa, não é verdade? Que verdade preciosa. Deus é tão bom. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele é só a primícia entre os que dormem. Logo nós estaremos com Ele por toda a eternidade, à mesa com Cristo, nós que antes fomos inimigos dele. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Vou orar uma oração que está aqui, ó, Vale da Visão, coletânea de orações puritanas. Hoje eu vou orar a primeira oração, que está na página 15, e é a oração que dá título ao livro, que dá título a esse livro.
Ore comigo e depois você que pode cantar pra gente, hein? Me avisa aqui para você cantar com a gente e eu te puxar aqui para você cantar pra gente, tá bom? O Vale da Visão. O Vale da Visão. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permite-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixe que eu encontre tua luz em minha escuridão, a tua vida em minha morte, a tua alegria em meu sofrimento, a tua graça em meu pecado, a tua riqueza em minha pobreza, a tua glória em meu vale. Em nome de Jesus. Amém. Amém.